noite a todos. Eu sou a Vanessa Rodrigues, também faço parte aqui do Jefa Sorocaba e é um prazer estar com vocês. Hoje, dia 26 de novembro, nós vamos receber mais tarde a nossa querida amiga Camila Marques, médica veterinária, que vai estar falando aí um pouquinho sobre as terapias florais, as terapias integrativas, como essas terapias, né, podem trazer benefícios nos tratamentos e recuperação dos nossos irmãos menores. E vamos aí, né, para mais um bate-papo, para mais uma noite agradável e cheia de conteúdo aí para nos ajudar no nosso dia a dia com os nossos animaizinhos. Aqui embaixo estão os nossos canais de atendimento para você que quer assistir os nossos vídeos, que quer fazer contato aqui com a gente, quer mandar sua pergunta. Então fique à vontade, pode usar qualquer um dos canais para entrar em contato conosco. Então, para iniciar a palestra dessa noite, vamos então à nossa prece. Vamos então nesse momento acalmar as nossas mentes, os nossos corações e deixar que a espiritualidade traga o que de melhor e mais importante tem para nossas vidas nessa noite. Agradecemos a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui realizando este bate-papo, trazendo informações que vão nos ajudar a lidar com o nosso dia a dia, com os nossos irmãos menores e que com certeza vão estar nos ajudando e abrindo as nossas mentes para melhor tratarmos a nós mesmos e aos nossos queridos irmãozinhos. Agradecemos a Deus e a Jesus, iniciando assim o bate-papo da noite. Então hoje estamos aqui com a Camila Marques, médica veterinária lá de São Bernardo, que tem nos ajudado aí, contribuído com a sua experiência como veterinária. Boa noite, Camila. Tudo bem com você? Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal do GEFA, pessoal da internet. Gratidão aí pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês de novo. Nós é que agradecemos e ficamos felizes mais uma vez de ter você aqui com a gente. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre florais, né, do modo geral, mais especificamente voltado para aplicação para os nossos pets, os nossos irmãozinhos menores. E a gente sabe que os florais, eles são essências ou extratos extraídos de flores, né, e são aplicados para tratamentos energético, emocional nos seres humanos, né? Como é que isso funciona para os animais? São as mesmas regras, o mesmo sistema de funcionamento, vai tratar emocional? Eu queria que você explicasse isso um pouquinho para a gente, Camila. Bom, os florais eles vieram desde 1930. Então, quem criou, quem trouxe a terapia floral foi o Dr. Bach. E ele entendeu que o reino vegetal, ele podia trazer para a gente o despertar do processo que a gente chama de autocura. Então, quem estuda Dr. Bach traz o cura-te a ti mesmo. Quando a gente pensa nisso, todo o processo de colheita da flor, normalmente para você fazer um floral, né, você colhe, coloca numa cuba de vidro com água no sol, e depois de 3 a 5 horas de sol, ou um processo de fervura que também pode ocorrer, você tem aí misturada com conhaque, com brandy, a tintura mãe. A partir daí vem os florais. Quando a gente pensa que o princípio divino, o fóton, essa energia, essa luz que vem das flores, e que a teoria traz o cura-te a ti mesmo, quando um ser os toma, então vai ativar a tua potência curativa que está dentro de você. Quando você pensa no animal, o que acontece? No desenvolvimento dele, pelo que eu tenho estudado, a gente chega até o corpo emocional. O corpo mental, ele está construindo aí nesse crescimento, nesse desenvolvimento, no contato com a gente. Quando você pensa nisso, tudo que você der para o animal, que seja sutil, que seja de energia, vai ajudar a transformar aquilo que o deixava agitado, aquilo que o deixava triste, em algo que vai
ser bom, que vai ser um acolhimento, que vai ser um apoio. Então, na realidade, o floral, quando ele é administrado para humanos e animais, o que ele vem fazer? Ele vem despertar o potencial de cura que existe dentro de cada ser. E eu diria que, como o animal não tem a influência do pensamento, a ativação, a melhora, a resposta deles é muito mais rápida. Então, sim, a gente pode usar floral para humanos e para animais sem nenhum problema. E é uma técnica que é considerada natural, então não invasiva, então é ótima para os nossos queridos animais. Como toda técnica terapêutica, as técnicas naturais, de uma forma geral, isso falando para os seres humanos, né? Elas são técnicas complementares às técnicas convencionais de tratamento, né? Isso para os seres humanos. Então, a gente tem que, além de buscar essas alternativas, nunca dispensar a procura de um médico, de um profissional especialista da área onde existe essa doença, e fazer o acompanhamento concomitante, né, das duas medicinas, da medicina tradicional e das técnicas terapêuticas alternativas, naturais, complementares, enfim, como cada um quiser chamar. E eu queria que você falasse um pouquinho disso com relação aos animais, porque a gente sabe que tem, muitas vezes a pessoa pensa, vou tratar só com floral, vou resolver com floral, e às vezes o floral não dizendo para o ser humano, né, não é suficiente. Como é que funciona na questão dos animais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância de sim ter um profissional veterinário envolvido em todo esse processo. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que são, na verdade, as técnicas complementares, o floral em si como uma delas, e a importância de se ter o profissional veterinário envolvido em todo esse tratamento. O que eu posso compartilhar com vocês é que na medicina veterinária ainda é algo novo. Eu sou formada há uns 12 anos, e quando eu me formei, ainda estava no início dessa coisa do integrativo. Então, hoje, os veterinários que estão se formando hoje, graças a Deus, eles já estão saindo, sabendo que existem outras possibilidades. O que acontece? Dentro das práticas integrativas e complementares que a gente encontra como PICs, a gente tem 29 técnicas que são aprovadas e reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde. Dessas 29, 14 podem ser adaptadas e utilizadas para os animais. E dessas 14, apenas quase 2,5 são exclusivas do médico veterinário. Então, acupuntura, homeopatia, e agora o ozônio também está entrando, são técnicas que só o veterinário pode conduzir, pode fazer para o animal. Quando você pensa no reiki, na terapia floral, cromoterapia, massoterapia, são técnicas que entram um novo profissional, que é o terapeuta integrativo, terapeuta complementar, terapeuta holístico. Então, ele entra como alguém que pode, sim, fazer e aplicar nos animais. Porém, o que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado aí, viu, Van? Tem muitos veterinários que são totalmente contra que esses outros profissionais entrem e estão aí fazendo os cursos para se especializar ou não estão indicando. Tem outros veterinários que acabam excluindo completamente, e tem outros que estão, assim como eu, buscando as terapias e os terapeutas que vão ser parceiros, então formando uma equipe transdisciplinar. É óbvio que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, que está muito comum agora, uma sinomose. A sinomose é uma doença viral letal. Ela tem agora tido processo de cura, mas é uma doença que, dependendo do grau de avançar da doença, mata os animais. Dá para você tratar uma sinomose só com acupuntura, com reiki, com floral? Não. A gente vai ter que usar os remédios. Então, na minha opinião, e assim, dando um conselho gigante aí para os terapeutas e para os veterinários, gente, é tempo de união. Então, não dá para eu fazer todos os cursos que eu gostaria. Por que não eu posso ter um terapeuta integrativo ao meu lado para me ajudar e vice-versa? Então, a formação das equipes. Só que o que acontece? Da mesma forma que o veterinário pode entrar em atrito com esses terapeutas, os terapeutas também podem se achar veterinários. E aí que está o erro.
E aí que entra o antiético, e aí que entra a briga. Eu digo, gente, que não é momento da gente brigar e falar que integrativa é melhor que alopatia. Não. As duas se complementam. Então, eu cheguei um caso, vou até expor aqui, eu tenho um gatinho que eu adotei, na idade que eu ajudei de uma ONG, da Catlândia, em São Paulo, que é uma ONG fantástica de gatos, que foi o Gray. E ele veio aqui e ele estava com paralisia, então estava estimulando ele para fazer xixi e tudo mais, e de repente ele obstruiu. No que ele obstruiu, o que acontece? Passou sonda, liberou, e ele teve muita dor. Eu juro para você, Van, eu passei, estava medicado, óbvio, eu passei a noite inteira com compressa, com reiki, com acupuntura, com floral, de hora em hora. Eu passei a noite em claro. Não deu certo. O que eu fiz? Fui para o hospital com as clínicas colegas minhas e aí teve que fazer a intervenção. Então, assim, tem um momento que a gente tem um limite para tudo. Então, meu convite aí para você que está assistindo é entrar num consenso, em harmonia. Até eu estava agora, antes, né, dessa nossa live, eu estava dando aula na acupuntura e eu falei isso, né? Medicina chinesa é soberana, e ela fala o seguinte: você pode comer chocolate, você pode ir no McDonald's comer batata frita, desde que seja em equilíbrio. Então, assim, você pode dar um antibiótico, você pode fazer um reiki, mas não só isso, as duas vão se complementar. Por isso que o nome correto de ser usado é prática complementar e integrativa. Então, é o que a gente tem usado. O floral, ele entra como um recurso de intervenção, porque é diferente. O animal toma o floral, né? Então, ele vai tomando. Então, a gente vai fazendo esse manejo, mas não substitui. Na realidade, nenhuma delas substitui, integra. Então, eu consigo, sim, nos meus pacientes, reduzir os remédios. Eu consigo, sim, nos meus pacientes que estão ali num processo de desencarne, diminuir o limiar de dor, de sofrimento, sim. Mas eu não consigo, não entra nessa vibe de você substituir ou ser melhor, porque aí você sai do padrão do equilíbrio, você sai do padrão da paz e entra na ira, né? E entra na raiva, que não é, na minha concepção, com todo respeito a quem estiver assistindo, mas na minha concepção não é o que esse tipo de abordagem promove para os animais e para os humanos. É importante lembrar que, até porque a gente está falando de técnicas complementares e integrativas, do conjunto, né, do trabalho em equipe dos terapeutas integrativos e do profissional, tanto da área da saúde, no caso do humano, quanto do veterinário, mas tudo conta, né? O ambiente em que o nosso animalzinho tá, as energias que estão diretamente ligadas a ele, tudo aquilo que ele tá absorvendo do ambiente, das pessoas com quem ele tá se relacionando. Então, é como você disse, a medicina chinesa, ela fala muito disso, do equilíbrio. Então, é todo o equilíbrio, o emocional, o mental, o físico, e o ambiente vai interferir sim e muito, né? No equilíbrio, né, do animalzinho enquanto ele estiver saudável, e quando ele é acometido da doença, vai fazer toda a diferença na recuperação, né? Isso é muito importante. Então, é importante que exista essa sintonia, né, entre os terapeutas e os veterinários. E é muito importante porque, assim, como você falou, são 29 técnicas que hoje são regulamentadas ou são aceitas pelo nosso sistema de saúde. Mas são inúmeras as técnicas e é impossível, como profissional, você dominar todas elas. A gente estuda, a gente pode até estudar as 29 técnicas para efeito de conhecimento, para saber como funciona, mas a gente sempre vai ter aquelas 2, 3 ou 4 que sejam, que são as que a gente acaba se aprofundando mais, se especializando mais, né? Então, por isso é interessante ter uma equipe grande de parceiros para que a gente possa indicar cada qual com a sua especialização naquela técnica que vai atender melhor, tanto o ser humano quanto os nossos irmãos menores, né? É importante lembrar que elas existem, mas é também importante lembrar que existem os profissionais dos dois lados, né? Da área específica, da veterinária, e alguns com as técnicas, e outros terapeutas que também podem colaborar, né?
Uma outra pergunta que eu tinha aqui, Camila, que você já se adiantou um pouquinho a responder, mas se você quiser falar mais um pouquinho dela, é a questão específica que a gente começou falando do floral, né? Se qualquer terapeuta pode indicar. Então, pelo que eu entendi, sim, um terapeuta especializado em floral pode indicar, mas eu queria que você falasse, é importante que para ele fazer essa indicação, o tutor já venha com um diagnóstico do veterinário, já saiba exatamente o que está acontecendo com aquele animalzinho, ou de repente na hora assim da pressa, ou na hora do desespero, ele só tem o terapeuta floral tá ali mais próximo dele, ele pode entrar com floral, digamos assim, meio que provisório para tentar dar uma ajuda, né, para aquele tutor e assim, na sequência, ele levar ao veterinário. O que você acha? Qual a sua opinião? Ou qual a forma correta de se conduzir essa situação? É interessante você tocar nesse assunto, porque o que acontece, Ivan? A gente tem duas coisas. O floral hoje você encontra no balcão. Então, você encontra no balcão várias fórmulas prontas já, de vários sistemas, e que muitas vezes o tutor vai lá e pega, o balconista fala, porque é natural e tudo mais. Esse, no meu ponto de vista, não é uma coisa muito legal, porque você está alopatizando alguma coisa. Então, da mesma forma que você vai numa farmácia e pega um Doril para dor de cabeça, você pega um floral para que você supra aquilo que está acontecendo. E isso acaba queimando um pouco o floral num certo ponto. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe diagnosticar o que o próprio animal tem, vai lá e pega o errado. Então, é importante, sim, ter um terapeuta floral. Só que eu, como professora também dos florais, eu não falei, mas a minha linha são os florais de Saint-Germain, são os florais que eu trabalho. Eu citei Bach, porque Bach é o precursor, que eu acho importante, mas o que é importante? A formação do terapeuta floral é algo muito sério, no meu ponto de vista, e para vários professores assim como eu. Tem alguns cursos que você encontra online, um final de semana, tem curso que é mais rápido. Então, o que acontece? Você vai precisar ter o domínio das flores. Além do domínio das flores, você vai precisar avaliar aquele paciente que se apresenta. Se é um paciente humano, existem vários modelos de ficha de avaliação aí que você pode pegar. Se é um paciente animal, você tem que considerar exatamente o que você falou anteriormente. O ambiente, as pessoas que vivem, a doença. Não é necessário ter a doença fixa do que o animal tem, mas é necessário que esse terapeuta passe por um treinamento, tenha domínio em relação a isso, tenha e seja inclinado para a causa animal, né? Então goste de animais, e também faça contato com o médico veterinário. Então, normalmente, para mim, chega vários casos, porque eu sou veterinária e terapeuta, mas para um terapeuta só floral, que não é veterinário, pode chegar, sei lá, desde um problema de agressividade e agitação, até uma doença que nem eu citei, a sinomose. Se chegou até você ali, você não tem domínio, empoderamento, conhecimento para saber o que é a sinomose. Não vai correr e pegar no Dr. Google lá e acreditar que ele está falando a verdade. Então, entre em contato com esse tutor e fala, quem é o veterinário? Fulano, e liga. E liga para o veterinário, e liga, olha, sou a Vanessa, no caso, né, eu vou te dar assim, oi, sou a Vanessa, sou terapeuta floral, a tutora tal, do animal tal, entrou em contato comigo para fazer um floral para ele, eu queria saber de você, como é que o animal está, o que está acontecendo. E aí o veterinário pode super ficar legal, assim, como ele pode estar na defensiva. Mas uma coisa que eu quero orientar agora é para os tutores da Ivan. Falem a verdade. Porque o que acontece? Às vezes ele passou com você e o tutor não avisou o veterinário. E aí ele volta no veterinário e fala, passei com a terapeuta Vanessa, ela falou que eu podia parar o antibiótico. E aí queima todo o ciclo. Então, assim, o diálogo é muito importante. Como a Vanessa falou, são 29 técnicas, impossível a gente saber todas. Quantas que a gente sabe, às vezes, ainda põe na gaveta, né? Então, assim, para você se tornar terapeuta floral, existe um ciclo de curso. Para você se tornar terapeuta floral dos animais, existe todo um processo aí de treinamento para essa causa. Eu mesmo, com os meus, a gente tem um curso de 1 ano. Supervisão, estágio, discussão de caso clínico, então toda semana discutindo para treinar, porque
cada animal é uma caixinha de surpresa, e erra o terapeuta floral, ou terapeuta, enfim, que acha que precisa, né, fazer veterinária, ou trabalhar com os animais, porque detesta o humano. Tem muita gente que fala isso. Estamos totalmente errados, porque é o humano que vai vir. E o animal é apenas o espelho do que está acontecendo dentro da casa. Então, isso que todos os palestrantes aqui que têm feito no GEFA, até o trabalho que vocês fazem presencialmente, gente, é real. Hoje eu estava com os alunos da veterinária, e a gente estava em quase 20, e eu falei para eles uma coisa, que 95% dos meus pacientes, eu consigo achar relação no que eles têm no ser humano. Então, eles são bioindicadores do que está acontecendo. Então, na minha casuística, Van, eu trato humano e animal. Na minha consulta, eu atendo os dois. E aí, os dois vão fazer o tratamento. E é muito legal. O animal responde muito mais rápido que o humano. Mas, assim, quando trata os dois, é muito legal. Com certeza, tem que ser. O integrativo não é só nas técnicas, né? Tem que ser o integrativo do tratamento também, né? Tratar o conjunto, o tutor e o seu tutelado, né? E o que é importante que você falou da questão que às vezes o tutor ele omite ou ele não fala, né, pro veterinário ou pro terapeuta quando ele procura sobre medicação, sobre um pré-histórico já que esse animal tenha, por exemplo. E é importante porque nem frisar bem isso para os tutores, porque é assim, o terapeuta não pode alterar um tratamento que o veterinário já prescreveu e que o animalzinho já vem fazendo, porventura, tanto quanto o veterinário também não pode, sem conversar, alterar um tratamento do terapeuta. Mas o importante é que os dois se conversem, porque às vezes a medicação ou a técnica que está sendo usada não está sendo efetiva e existem outras alternativas que podem dar um resultado melhor, né, para esse animalzinho, para o bem-estar, para a cura, para a recuperação desse nosso irmãozinho, né? Uma coisa que eu queria saber de você é assim, se o floral de alguma forma, né, dentro da sua linha de florais, da sua linha de conhecimento, tem alguma contraindicação? Como você falou, às vezes o tutor vai lá e compra aquele floral de balcão já pronto. Você já tem algum caso que chegou até você de uma escolha infeliz, digamos assim, desse floral e que houve algum problema mais sério com esse animal? Ou você desconhece, já ouviu falar, mas nunca aconteceu com você? Você tem algum caso nesse sentido? O que acontece, depende, viu? Tem alguns tutores que querem algo mais rápido e vão lá no balcão e compram. O que eles dizem é que não faz o efeito. Outros querem sim um processo de análise. E aí o que acontece? A base, o conservante do floral é o conhaque. Então é o brande. Então eu posso usar brande para animais? Eu uso. Então eu uso a 30%, já usei a 10%, já usei a 20%. Então o que acontece? Depende muito do quanto o animal e como o animal está. O que acontece é que ainda o tutor, os humanos de forma geral, eles esperam adoecer e estar muito ruins para vir buscar a terapia floral ou reiki, enfim. Então, o que acontece? Cabe a você, como terapeuta, observar esse animal. Não é comum na terapia floral ter reação adversa e tudo. É mais comum na homeopatia. Mas o que acontece? Dependendo de como o animal estiver, então, às vezes, ele está quase sem energia ou com excesso de energia, pode sim haver um pico, e aí você vai acompanhar esse animal. Mas o que acontece? Se você passou com um terapeuta floral ou com um veterinário integrativo, esse profissional vai te acompanhar. Se você comprou no balcão, o que vai acontecer? Você vai parar de dar. Então, não é que o floral fez mal. Quando acontecem esses picos de energia, eu, como terapeuta, falo, toma mais que a gente está no momento certo. Então, continua tomando. Ou então, a gente vai avaliar e tudo. Mas, assim, ter efeitos ruins, colaterais, não vi. Tá? Não vi, não achei. Então, assim, não tem como eu relatar para você. Nunca aconteceu comigo. O que acontece, às vezes, é de exacerbar algum tipo de sintoma e sinal. E aí, eu
particularmente, acho ótimo. Falo, nossa, conseguimos atingir. Acontece mais isso, Van, em humanos. Porque o que, que acontece? Os humanos têm o pensamento, então eles pensam sobre aquilo que eles estão tomando, eles se avaliam de uma forma diferente. E aí os humanos podem ter sim. E como a gente está falando dos humanos, o pensamento, existe um ganho secundário com a doença. Então, muitos vêm para você para fazer o floral, o reiki, não querem melhorar na realidade. Então, eles não querem se curar. E aí, se a gente vai para o princípio do Dr. Bach, a doença ela é curativa. Ela não é vingativa, ela não é cruel, ela é algo bom que veio fazer com que você volte para o teu eixo. E aí você vai falar, nossa, Camila, como que você está falando isso? O que eu quero dizer? Se você se autoconhece, se você se cuida, se você vibra bons pensamentos, boas palavras, se você se alia à sua fé, a doença pode invadir o seu corpo, mas ela não vai te derrubar tanto. Agora, se você está em outro grau de vibração, aí isso pode acontecer. Então, tem exemplos aí incríveis de pessoas que adoeceram e que mudaram a vida, animais que adoeceram e mudaram a família. Então, é algo muito, muito, muito importante de ser mencionado. Que bom. E tem ainda nessa questão da contraindicação, como você falou, que não existe a contraindicação em si, o que pode haver é não ter um resultado, até de repente, talvez por uma escolha equivocada do terapeuta ou do próprio tutor que foi lá no balcão e comprou aquele floral pronto, né? Mas com relação à idade do animalzinho, né? Se ele for muito filhote ou for muito idoso, é interessante tratar com floral. O floral vai fazer, vai ter o mesmo efeito do que um animal numa idade mediana. Para essas duas situações, de muito bebezinho ou muito idosinho, pode dar, não ter eficácia, já que contraindicação ele não tem? Na verdade, não tem isso não, viu, Vana? Na linguagem integrativa, de modo geral, quanto antes você aplicar e começar, melhor. O que eu queria só reiterar da sua fala em relação à minha fala anterior, na realidade, não é que o terapeuta floral escolheu errado, ou o tutor, eu diria que a gente pode acontecer, porque ele não sabe direito. Mas o que acontece? Às vezes, o tutor vem com um caso que está aí há 5 anos de evolução. Então, mesmo tempo é o tempo que você vai ter. As pessoas estão acostumadas a tomar um remédio e sumir com o sinal. A terapia integrativa, ela vai lá dentro. Então, coisas que a gente tem há 5 anos, a gente pode resolver com os nossos processos e com as técnicas integradas em 2 anos. Mas o certo é a gente falar, eu sempre falo isso, o mesmo tempo que você manifestou a doença é o mesmo tempo que você tem para curar. O que acontece é que, em alguns casos, só de falar comigo, o terapeuta, o animal já melhora. Então, o tutor fala, nossa, ele nem tomou floral e já melhora. Então, e tem animais que não, que demoram um pouco mais. Então, não dá pra gente falar que essa ação é rápida ou é devagar ou é lenta. Gente, eu tive casos de responder só durante a consulta já. Só do tutor falar e do animal falar. Já tive casos que no dia seguinte, já tive casos que 15, que 30, que 60. Então, se você está escolhendo a terapia floral com responsabilidade, esse terapeuta floral vai acompanhar você mensalmente, quinzenalmente, seja como for. Mas ele vai precisar entender como é que você está, visto que a terapia floral tem como objetivo despertar a autocura, o potencial curativo que todos os seres têm, através das virtudes divinas, da conexão com a nossa essência, com o nosso bem, e com o equilíbrio e a eliminação daquilo que não serve mais. Então, isso é muito interessante, só para ressaltar. Como em todo, então, para a gente já indo aí para o fechamento, para o finalzinho, como em todo tratamento, a gente sabe, né, que a cura depende de 50% do tratamento e 50% da pessoa que busca. No caso do animalzinho, talvez não dependa só dele, mas muito mais do tutor, de manter o ambiente, toda aquela questão das emoções, das energias ali, né? Tem mais alguma coisa que você queira complementar, que você queira explicar para os tutores que seja
de grande importância para eles compreenderem todo esse ambiente das técnicas complementares, na melhora, no bem-estar dos animaizinhos aí que a gente ainda não falou? Gente, os meus cachorros estão latindo aqui, tá? Então, eu vou pedir desculpa, mas eu tenho animais, né, em casa, não sei o que aconteceu, enfim. Bom, o que é interessante, eu brinco da tríade, viu, Van? Então, eu brinco que é 30% cada. 30%, 35% veterinário, 35% o terapeuta integrativo e 35% o tutor. A partir daí, o que a gente percebe? Os três andando juntos vão trazer o melhor para o animal. Só que o que acontece? A gente vai precisar considerar o animal, o estado de matéria que ele está, qual a doença que ele está. Então, as terapias integrativas vêm integrar tudo isso, vêm olhar tudo isso. Então, a partir daí, o que a gente começa a perceber? O que a gente começa a entender do animal? Que ele está inserido no ambiente, que ele tem humanos junto a ele, que ele tem uma biografia de vida, ele teve uma mãezinha, ele tem também as propensões da raça. Então, tudo isso precisa ser considerado e analisado quando você vai propor qualquer tipo de intervenção, seja ela clínica, como veterinária que eu sou, seja ela integrativa, e a gente trazer para o tutor a realidade, né? A terapia floral, a acupuntura, o reiki, não vão fazer um milagre, mas elas vão fazer com que o animal, naquele momento, tenha a melhor forma de ser acolhido, de não só ser acolhido, mas de ser cuidado, ser amado, ser olhado. E isso, no meu ponto de vista, é fundamental, tanto para a cura, quanto para o processo de morte. Eu até brinco que tem um remédio que é o melhor de todos, que é o amor. Então, o amor que você faz, ele cura qualquer ferida realmente. Então, o tutor vai ser o responsável por dar o floral, o veterinário por acompanhar, né, o animal clinicamente, e o terapeuta integrativo, né, também vai fazer essa ponte. Só o meu alerta mesmo é para tomar cuidado, porque às vezes o tutor mente algumas coisas, e isso a gente vai precisar olhar. Então, se você é terapeuta integrativo e está assistindo, quer atender os animais, tem vários cursos e especializações aí para você trabalhar e poder atendê-los, e não esqueça que você atendeu, se apresenta para o veterinário. Se o tutor falou alguma coisa errada, fala para o veterinário, fala, olha, ele falou que você falou para tirar esse remédio, ele falou que você, para que haja comunicação, a comunicação é libertadora, a verdade também. Tomem muito cuidado, mas olha, eu mesmo tenho resultados incríveis desse trabalho de integração humano-animal, então é muito bom mesmo. Camila, gratidão por estar mais uma vez conosco aqui, por toda essa bagagem, por estar compartilhando com a gente todo esse conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente sabe que você vai dar aí por esses dias um curso, né, de florais para os animais, e tá até aqui na tela para os tutores, né, a data, algumas pequenas informações. Eu queria abrir para você falar um pouquinho sobre esse curso, e caso você atenda por WhatsApp, pelo Zoom, enfim, né, pelos canais aí online e virtuais, se você quiser deixar o seu contato, fica à vontade. Então fala pra gente um pouquinho dos seus contatos e do curso que você vai ministrar aí. Gratidão primeiro, né, pelo convite, né, é sempre uma honra estar aqui. Podem contar comigo, always aí, se precisarem. Bom, os florais foi a primeira técnica que eu adquiri quando eu me tornei integrativa, então foi a primeira. E eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelos florais de Saint-Germain, é a minha linha de vida, assim. Então, tanto eles quanto o reiki acabam sendo minhas linhas principais de trabalho. Então, no dia 30 eu vou iniciar um curso, é um curso aberto para humanos, para animais. A Flor vai participar. Para humanos e animais, não sei o que está rolando, desculpa, viu, gente? Nem a gente segue aí os animais junto. Então, é um curso aberto para tutores, para veterinários, que vai abordar essa integração humano e animal, os reflexos disso e as flores como intervenção
para poder auxiliar no tratamento desses animais e desses humanos que chegam até nós. Então, o objetivo do curso exatamente é trazer a integração e o floral como recurso de integração e de intervenção, e aí passar adiante um pouco do que eu sei, um pouco do que eu tenho aprendido. Então, quem quiser fazer o curso, fica aí à disposição. Preparei, viu, Wilson, um desconto de 10% do curso aí, de desconto, quem quiser fazer o curso que vier pelo GEFA. Então, sempre a gente segue aí. Então, só entrar em contato pelo link, falar do GEFA, pode falar que a gente consegue auxiliar. O dinheiro nunca é problema para fazer esses cursos, a gente ajuda no que puder. E em relação aos atendimentos, eu estou atendendo sim online, né? Então, quem precisar, quem quiser agendar. E a gente vai iniciar em dezembro a clínica social, que é a clínica escola da terapia floral. Então, a gente vai fazer com os meus alunos, né, da formação, a gente vai fazer os atendimentos mais acessíveis para os animais. Zoom. Então, vai ser o mês de dezembro todo para a gente poder levar a terapia floral para quem precisar. Então, quem quiser, pode entrar em contato. Não sei se o Wilson vai colocar meu telefone, Instagram. Então, é só entrar em contato, falar que veio do GEFA, que eu puder ajudar, eu estou aí, tá bom? Então, muito obrigada. Camila, na descrição do vídeo, então, a gente deixa os seus contatos e aí os tutores que tiverem interesse, tanto no curso quanto nos atendimentos, aí eles vão estar tendo ali a oportunidade de ter o acesso até você. Então, eu queria agradecer e pedir mais uma gentileza para você encerrar para a gente com a prece final aí, para a gente estar encerrando esse nosso bate-papo de hoje. Gratidão de novo, Wilson, GEFA, Van. Então, vou convidar vocês agora a darem uma espreguiçada, porque a gente já assistiu, né? Aqui ficou, né? Eu acho que é sempre bom. Fechar os olhos, respirar, agradecer a tudo que nós temos hoje, agradecendo para os nossos mentores, por estarmos juntos, mesmo nesse ambiente virtual. Agradecer ao GEFA pela oportunidade, a toda egrégora que o rege. Agradecer aos nossos animais que tanto nos ensinam, que tanto estão ao nosso lado. E desse lugar que os nossos pensamentos, palavras e ações estejam sempre a serviço da luz e do bem universal. Então, peço licença para encerrar essa nossa live na paz, pela paz e com a paz, dando graças a Deus. Muito obrigada. Que assim seja. Gratidão, boa noite a todos. Gratidão, Camila, mais uma vez. E aos tutores e a todo o pessoal que acompanhou a gente, tenham todos uma boa noite.